Este podcast tem o apoio de Elanco. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Neste episódio mergulhamos no universo da dermatologia veterinária, uma das principais razões que levam os animais à consulta. Entre as diversas patologias, a dermatite atópica canina destaca-se como uma das mais complexas, tanto pelo seu diagnóstico um pouco mais difícil, quanto também pelo tratamento prolongado e multifacetado que exige. Para falar sobre os desafios desta doença, vamos ter à conversa Ana Mafalda Lourenço, médica veterinária com atuação em dermatologia e docente da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Joana. Obrigada a nós pela sua disponibilidade. E vamos começar aqui por conhecer um bocadinho melhor a sua trajetória profissional, que acredito que seja subejamente conhecida pelos seus colegas, mas é interessante perceber aqui o que a levou a especializar-se em dermatologia veterinária. Fala-nos assim um bocadinho sobre esta história. Então, Joana, eu desde sempre tenho tido aqui a parte da docência e a parte da clínica, que sempre gostei de desenvolver ambas as áreas, e a dermatologia entra aqui por uma empatia pessoal, de eu ter tido a doença, ou ter a doença, mas não estar manifestada neste momento, mas ter sofrido um bocadinho na infância, e por me aperceber que esse sofrimento também existia do outro lado, no lado da veterinária, nomeadamente com os nossos cães atópicos. E foi daí que veio. E qual a importância da dermatologia no contexto clínico veterinário e o que considera que distingue de outras especialidades? Eu referi no início e muitas vezes falamos nestas condições na revista, dizem que é uma das principais, se não a principal causa da ida às consultas veterinárias, certo? De facto, os problemas dermatológicos são muito prevalentes, muito à conta da dermatite atópica, da parte das alergias. Eu acho que aquilo que distingue, há várias coisas. Uma delas é que o órgão que é atingido é visível para o clínico, que é bom, permitindo a sua inspeção, mas também, por exemplo, do ponto de vista social, os cães que têm patologias de pele acabam por os donos às vezes até se sentirem constrangidos com a família, com vizinhos, etc. E estão permanentemente recordados, não conseguem de todo esquecer a do doença. Que se passa com o animal. Exatamente. Claro. Por outro lado, uma distinção também é que muitas destas doenças não são curáveis, são só controláveis, e portanto é algo que permanece para a vida, nomeadamente aqui no foro das alergias. E pesa, não é? Acaba Muito. por pesar bastante para o tutor. E entrando aqui no circuito da dermatite atópica canina, como referiu, portanto, esta poderá ser uma doença bastante difícil de controlar. Porquê? A doença é difícil porque ela vai variar de indivíduo para indivíduo. É uma doença multifatorial em que cada vez mais percebemos o impacto de diferentes componentes. Portanto, há sempre a questão fulcral do prurido, que é o que leva as pessoas à consulta com o seu animal, mas depois há a parte da barreira cutânea, que em veterinária se fala mais recentemente, de haver uma pele cujas defesas não estão normais, cuja parte lipídica também não é tão completa, tão correta como deveria ser. Há uma tendência para as infecções e, portanto, aqui uma disbiose, que é um termo que também surge, por exemplo, na parte gastrointestinal, mas que aqui na pele também se começa a falar bastante. E, portanto, o facto de ser uma doença multifatorial faz com que também a terapêutica tenha que ser multimodal, ou seja, temos que pensar nas ferramentas mais adequadas para qualquer um destes quadrantes que acabam por estar envolvidos. Dar resposta às diferentes frentes, digamos assim. Portanto, por vezes acredito que também seja um desafio o diagnóstico. O diagnóstico, eu acho que diria que até mais do que o diagnóstico em si, que é pela exclusão de outras causas de prurido, eu penso que a correta caracterização do paciente de forma a ajustar bem as ferramentas terapêuticas que temos ao dispor. E quando eu digo a caracterização, é se calhar pensar se aquele animal tem um quadro mais inflamatório ou mais pruriginoso, se é um animal que precisa mais de uma ação tópica, local, ou se beneficiava de um tratamento sistémico, se tem, por exemplo, problemas concomitantes como infecções que têm que ser controladas ou prevenidas, e mesmo a conjuntivite, a parte gastrointestinal com as enteropatias. Eu acho que nos falta muitas vezes olhar para o animal como um todo e quase que apontar tudo aquilo que está errado com aquele animal e pensar como é que o podemos ajudar da melhor forma, qual é o melhor match terapêutico que nós possamos fazer para aquele animal. E que sinais ou sintomas mais frequentemente levam os tutores a procurar a clínica?
Aquilo que será mais óbvio será o prurido, é sem dúvida o mais frequente e às vezes as pessoas já associam, porque já pesquisaram, que a comichão está associada a problemas alérgicos. Depois há o caso das otites, em que muitas vezes as pessoas ao longo dos anos foram tratando para otites os seus animais e que não associam problema alérgico, portanto, e vão por otites que não se curam ou que se melhoram, mas que recorrem com facilidade e por isso eu diria o prurido. As otites e as pododermatites, muitas vezes já graves também associadas. Muito bem, vamos entrar agora aqui no tratamento que, lá está, é normalmente crónico e pode envolver, como referiu, múltiplas abordagens e há aqui uma abordagem multimodal que de facto pode acontecer. Quais são os maiores obstáculos à adesão do tutor? Essa é uma pergunta que eu acho que sinto que podia ter muitas respostas. Há obstáculos que são intrínsecos, por exemplo, à própria condição financeira das pessoas, não é? E o custo é, sem dúvida, ainda hoje em dia um obstáculo. Depois também a parte do tempo que é preciso despender ou para idas a um consultório ou, por exemplo, a realizar banhos e terapêutica, mas eu sinto que o primeiro obstáculo continua a ser, apesar de tudo, às vezes a falta de compreensão que o tutor tem da complexidade da doença, o que acarreta a frustração, por vezes, do tutor com o médico veterinário que não está a conseguir solucionar algo que, na verdade, não tem solução, quer dizer, tem controle, podemos melhorar, mas nunca vamos curar, e às vezes a descrença que essa falta de compreensão sobre a doença leva ao tutor em relação ao médico veterinário e que acaba por não realizar os tratamentos adequadamente ou não realizar as visitas periódicas que devia realizar. Portanto, eu penso que esta parte da educação é algo que temos que trabalhar sempre. Mas acredito também que haja depois, pronto, esses são os cenários menos positivos. Acredito que também existam aqueles tutores extremamente preocupados Sem dúvida, e que sim. possivelmente estão constantemente a querer falar com o médico veterinário e, pronto, e a querer mais alternativas de como ajudar o seu animal. Deve ser interessante também ter aí esses dois polos, não é? E a qualidade de vida? Portanto, durante aqui o tratamento, como é que se gera e que impacto é que isto pode causar na família, não é? Porque, tendo em conta que é uma doença crónica. Certíssimo. O impacto é de facto muito grande, obviamente tanto maior quanto mais incómodo, mais prurido normalmente o animal tem, e já vários estudos, quer internacionais, quer mesmo portugueses, mostraram isso. Portanto, na nossa realidade nacional também já se verificou que de facto as pessoas testemunham que o impacto familiar é muito grande e nem sequer é só a questão dos custos, é mesmo ver o animal a sofrer, incapacidade em ajudá-lo, portanto, o animal ter perda de sono, por exemplo, também é um dado que eu lembro de um estudo que fizemos há uns anos que se encontrou, por isso é uma doença que tem um impacto muito forte em termos familiares, sim, sem dúvida. E que estratégias costuma recomendar para melhorar aqui a compliance por parte dos tutores? Eu acho que a principal coisa é ter uma conversa muito franca, tentando perceber quais é que podem ser as dificuldades que se esperam, por questões familiares, por exemplo, ou até relacionadas com o temperamento do animal. Eu acho que também fasear a informação que nós damos aos tutores e eles, portanto, perceberem melhor cada parte vai ajudar à sua colaboração com aquilo que nós pretendemos fazer. Portanto, às vezes deixar para uma segunda vinda parte da explicação, dar suporte audiovisual, acho que também é qualquer coisa que eu encontro que me ajuda. Fazer o paralelismo com as doenças alérgicas do homem, e normalmente eu recorro muito à asma, porque toda a gente ou conhece alguém que tem asma ou já ouviu falar, e nesse sentido estabelece-se aqui uma base que é boa para nós trabalharmos, e também há estudos que mostram que quanto mais complicado for o tratamento, mais problemas nós vamos ter em relação à adesão, e portanto é preciso ter isso em conta e pensar em tratamentos que nos facilitem a vida. Do nosso ponto de vista, no fundo, estamos a simplificar a vida ao tutor, nomeadamente facilitar os tratamentos em casa, com tomas únicas diárias e às vezes até reduzir, por exemplo, a frequência de tratamentos tópicos para algo que seja viável para o contexto familiar daquela pessoa. E temos novidades nesta área?
Sim, estão para sair as novas guidelines para o tratamento da dermatite atópica, que eu aconselho todos os clínicos a estarem atentos, porque são normalmente muito práticas, com exemplos e vão ajudar bastante para lidar com os casos. E também houve agora a saída de 2 inibidores de JAK. Há sempre uma tentativa, sendo uma doença complicada de gerir, de novas formas terapêuticas. Nós próprios, a nível da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, temos desenvolvido uma imunoterapia, por exemplo, através da pele e também emolientes, porque realmente todas as ferramentas são bem-vindas. Muito bem. Se é médico veterinário e quer saber mais, ouça a segunda parte deste podcast que estará disponível no site da Veterinária Atual. Muito obrigada pelo ponto de situação, Mafalda, desta área da medicina veterinária. É sempre um gosto tê-la à conversa com a Veterinária Atual. Terminamos assim este podcast. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio e até lá acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio de Elanco.